Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um programa em que a gente vai levar até você um pouco mais sobre uma personalidade do estado de Goiás. Não propriamente do estado de Goiás, mas que morou em Goiás e mora em Goiás há muito tempo, mas ele veio de Brasília, passou pelo Espírito Santo, passou por Pernambuco, até se fixar aqui em Goiânia, aqui em Goiás. Ele ocupou o cargo já de deputado estadual, de prefeito de Vila Velha, no Espírito Santo, e também foi secretário estadual de segurança lá no Espírito Santo e também em Pernambuco, e claro, aqui em Goiás também. E aí você deve se perguntar, mas espera lá, um secretário de segurança num programa tão descontraído desse? Exatamente porque você vai ver muitas coisas interessantes, eu tenho certeza, por trás desse personagem que a gente traz no programa hoje. Um secretário estadual de segurança que se preocupa com a família, que tem cachorros, tem gatos, enfim, ele se diverte também. Ele é um ser humano como nós outros quaisquer, entendeu? E ele, claro, tem todo um aparato policial por trás dele, pelo cargo que ele ocupou, e ainda tem a devida retaguarda da polícia, mas ele não deixa de ser um ser humano normal, comum como nós. E é ele próprio que vai contar a história dele aqui para nós hoje. Eu estou curioso para saber quem é, afinal, Rodney Rocha Miranda, que foi o nosso secretário estadual de Segurança Pública até dias atrás. Tudo bem, doutor Rodney? Boa noite. Boa noite, tudo bem. Prazer em recebê-lo, é um prazer muito grande recebê-lo no programa, recebê-lo aqui em casa, para a gente fazer esse bate-papo. E fique bem à vontade, tá bem? O programa é bem descontraído e é isso que o telespectador quer e gosta, de que as pessoas sejam autênticas, que elas se entreguem, que elas mostrem quem são na verdade. Fique ligado que aos poucos você vai conhecendo o doutor Rodney, ou como ele disse que preferia até ser chamado, de quem é o Rodney, daqui a pouco. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo um convidado muito especial. É a primeira vez que ele vem aqui no nosso programa, aqui na nossa casa, para conversar de forma descontraída, né, sobre quem é, afinal de contas, Rodney Miranda, que até dias atrás ocupou o cargo de secretário estadual de Segurança Pública do estado de Goiás. Eu começo com essa pergunta, doutor Rodney. Quem é Rodney Miranda? Como é que o senhor definiria o seu Rodney Miranda? Bem, sou um homem simples, de família, casado, 4 filhos, 4 meninos, né? Sou muito caseiro, tenho uma vida bem simples, bem tranquila, mas quando é preciso a gente vai à luta, vai à guerra, principalmente nas missões que as pessoas, mas principalmente que Deus, que a vida nos deu, na segurança pública, na polícia, enfim, para mim é difícil me autodefinir. Mas o senhor é uma pessoa simples, o senhor tem hábitos simples? Como é que é o Rodney, por exemplo, em casa? Muito tranquilo, gosto muito de ficar em casa, muito. Eu, minha esposa Raquel, meus meninos, eu tenho 2 hoje morando fora, estudando, e outros 2 que estão aqui com a gente em Goiânia. Cuido da minha mãe também, que mora aqui em Goiânia também, num apartamento com alguns irmãos, com outros meus irmãos. Enfim, não sou de sair, não somos de balada, dessas coisas. Assim. Respeito quem gosta, mas nosso dia a dia em casa, ou então saindo com os amigos, conversando, ir para casa dos amigos, recebendo os amigos em casa. Já foi de balada, não? Não, nunca fui. Quando o senhor era mais jovem, o senhor não ia para as baladas também? Eu me tornei policial muito cedo, eu tinha 18, 19 anos. E eu sou filho de policial, meu saudoso pai era agente da Polícia Federal. Então a minha vida toda foi nesse âmbito de segurança pública. Fui 12 anos da Polícia Civil do Distrito Federal, fui 10 anos agente, 2 anos delegado. E depois, até para realizar um sonho do meu pai, que como foi arrimo de família, não teve oportunidade de estudar,
eu fiz concurso, eu já tinha 30 e poucos anos, fiz concurso e fui a delegado da Polícia Federal. E aposentei há alguns anos como delegado da Polícia Federal. O senhor é policial federal e formado em mais o que mesmo? Sou formado em administração e direito. Né? Estou aposentado da Polícia Federal, tenho OAB, mas nunca exerci o cargo a função de advogado. O senhor nasceu em Brasília? Nasci em Brasília. E na Brasília que ainda tinha aquela efervescência daquela turma de roqueiros ou não? Não, bem antes. Eu sou de 1964, estou com 57 para 58 anos. Dizer, mas quando o senhor tinha lá seus 20 anos, isso foi em 1984, foi a efervescência, né? Exatamente, de Renato Russo, Russo. Paralamas e uma série de outros. Tinha Raimundos, tinha um pouquinho antes Raul Seixas, Rita Lee, enfim, uma turma bem bacana que fazia um tipo de música que me agradava bastante, embora eu não tenha um gênero de música preferido, não. Eu gosto muito do que os goianos preferem aqui, pelo menos boa parte deles, que é da música sertaneja, só que eu prefiro um pouquinho mais a raiz, né? Aquela mais de Tonico Tinoco, Tião Carreiro e Pardinho, Milionário Zé Rico, enfim. Gosto mais daquela, mas assim, se você me perguntar... Mas gosta do sertanejo daqui também? Também. Esses jovens estão aí agitando e explodindo, não só aqui, mas no Brasil todo e no mundo. Exato, jovens fazendo muito sucesso, né? No Brasil inteiro, no mundo inteiro. É uma coisa de louco, né? E quem quer fazer sucesso e não mora aqui, vem para cá porque acha que pode beber da água aqui e fazer sucesso. Aqui é o celeiro, né? Aqui é o celeiro. Como você citou, na década de 80 e 90, o Brasília foi o celeiro de banda de rock nacional. Então, assim, sempre... Mas o senhor não curtia nenhuma banda dessas? Eu gostava de Paralamas, gostava muito do Renato Russo. O senhor estudava na época ainda? Como é que era? Eu 20 fazia, anos? Deixa eu ver, aí tem que fazer cálculo, 20 né? anos. Na década, em 84, por exemplo, né? Que foi já fazia faculdade, já fazia administração, 84, então foi uma... Mas assim, eu fazia faculdade, mas trabalhava já, né? Alguns anos depois casei, enfim. Fui tocando minha vida, em 91 tive meu primeiro menino, está fazendo agora 31 anos, né? E aí vamos tocando nossa vida, mas assim, uma vida feliz, uma vida bacana. O senhor tem 4 filhos? 4 meninos. Quais são os nomes deles? Rubens, que é o mais velho. Sim. Renan, segundo mais velho, está com 29 anos. Renan. João Pedro está com 20 para 21 anos, está fazendo direito lá na UFMG. E o Alexandre, que é o meu caçulo, vai fazer 16 anos agora em agosto, está no segundo ano do ensino médio e a gente brinca que veio para dizer que eu e a Raquel não temos mais idade para ter filho dessa idade não, porque ele tem um ritmo extremamente mais acelerado que a gente, que já está num processo de desaceleração. Apesar de você ser novo ainda, né? Isso. A Raquel, imagino, deve ser nova também, talvez até mais nova que o senhor. Tem 51 anos, Raquel, eu estou com 57. Mas essa meninada chegou com tudo, né? Já nasce com um celularzinho na mão, né? Sai da barriga da mãe com um celularzinho na mão. Né? Eu conversei quando era prefeito uma vez com um desses escritores de autoajuda, eu me recordo o nome dele, e ele me falou uma coisa interessante, ele falou assim, um garoto de 7 anos de idade hoje tem muito mais informação que o imperador do Império Romano. Olha aí. Não é? Então, assim, para a gente ver a complexidade, a velocidade que eles recebem essa informação e a velocidade impressionante que eles processam a informação. Né? E a gente tem, assim, a nossa geração tem um pouquinho mais de dificuldade com isso. A gente tenta acompanhar, até porque para viver nesse mundo a gente tem que tá dentro, né? Dentro dessa tecnologia digital, enfim. Mas não é fácil não. Para nós do papel, né, do impresso, da revista, do jornal impresso e tal, dar esse pulo não foi fácil e em alguns pontos não está sendo fácil não. Eu ainda prefiro um jornal impresso, sabe, para ler com calma. Enfim. De preferência aqueles jornalões ainda. Exato. Né? O jornalão é até mais difícil de dobrar e tal. Esses mais novos, esse tipo formato Berlim. mais... É isso, esses são melhores.
Pois é, e como é que é se colocarem o senhor frente a frente com o computador? O que é que o senhor faz? Qual é a reação sua? Falar, liga o computador e escreva aí uma coisa qualquer. Hoje eu já sei mexer um pouquinho mais, mas no início foi tenso, assim, um olhava para a cara do outro e ficava se encarando. Hoje já dá para fazer, mas assim, eu sempre recorro aos meus universitários. Então, se eu tenho algum problema, eu chamo meus meninos e me ajuda. Por exemplo, vou dar uma... A Raquel até brinca, né, que quando eu vou dar alguma entrevista online, eu começo a me preparar 1 hora antes. E é um pânico em casa, porque se der algum problema, eu já começo a chamar os meninos, por favor, por favor. Então, eles já ajeitam tudo para mim, eu já sento e só fico online e pronto. E como é ter sido delegado federal? O senhor tinha quantos anos quando foi delegado? Eu fui agente... Quando eu fui delegado da Polícia Civil DF, eu tinha um pouco menos de 20, de 30. E fui para a Polícia Federal com 30, 32 anos, mais ou menos. A primeira atuação sua na polícia, o senhor se lembra ou não? Foi DF. Eu era delegado-chefe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes. Vixe. Eu cuidava do... Justo em Brasília. Brasília em torno, né? Porque pois eu digo justo em Brasília porque foi naquela época que a gente falou agora há pouco, né? De rock ao extremo, de droga ao extremo. Tivemos alguns sabores na época, enfim, porque tinha apologia ao crime, a gente chegou até a autuar algumas bandas famosas na época por fazendo apologia ao uso de drogas. Mas assim, era um outro tipo de legislação, uma outra época, e a gente estava lá para fazer cumprir a lei. E eu sou muito duro e muito radical contra as drogas. A minha maleabilidade para esse assunto é muito pequena. É zero. Zero. Eu não aceito liberação, não aceito, sou absolutamente contra, até porque nesses meus quase 40 anos de serviço público, maioria deles na polícia, eu vi o que a droga causa. Eu vi várias etapas, desde quando atua quando pequeno, o desastre que fica a vida familiar, não só a pessoa que está usando, e as consequências terríveis depois. Isso para quê? Para beneficiar traficante? Para beneficiar pessoas, para dinheiro? Né? A pessoa que vem conversar comigo sobre liberação do uso de maconha, por exemplo, sai com mais questionamentos do que entra. Né? Porque eu entendo, Paulo, assim, por que liberar maconha e não liberar outras drogas? Vamos colocar assim, né? Uma outra coisa, eu sempre coloco, eu sempre coloco a questão do cigarro, eu comparo com o cigarro. Tá? Se você lembra bem, na década de 80, o Ministério da Saúde começou a desenvolver um processo de criminalização sem lei do cigarro. Não sei se você lembra, antigamente faziam propaganda de cigarro e cigarro era relacionado a boas coisas, a esporte, a sucesso, a tudo. Daí foi proibido isso. A propaganda do Marlboro, por exemplo, era... Cavalos e tal, troço. Não, tinha um cigarro que falava ao sucesso. Quer dizer, quem fumava ia para o sucesso. E aí eu coloco assim, então na década de 80 proibiram propaganda, década de 80 fumar em repartição pública, de 90 fumar também em ambientes privados mais fechados, enfim. Então foi criminalizando. E por que isso? Porque o cigarro faz mal para a saúde. Aí eu pergunto para quem é favorável à liberação, e a maconha faz bem para a saúde? E a maconha? Assim, eu coloco ao lado da saúde, Paulo. Assim, a saúde. Não é nem a questão criminal, que também seria um desastre, mas a saúde. O nosso sistema público, embora eu seja fã do Sistema Único de Segurança, mas o nosso sistema público já está quase colapsado, agora com a epidemia, então colapsou de vez. Né? Imagina a quantidade de novos pacientes que nós vamos ter liberando a maconha para uso recreativo. Nos países que liberaram, muitos deles estão recuando. Por quê? Porque o sistema de saúde não aguenta. E para uso medicinal, o senhor também é contra? Aí sim, não. Aí sim. Só o THC? Não.
aí eu sou favorável. Mas com controle. Eu sou contra para uso recreativo, que é o que muita gente, porque consome, está querendo liberar. Fora que é um processo, vai fazer o seguinte, você sabe hoje, Paulo, qual é o principal objeto de contrabando do nosso país? Cigarro. Cigarro. Então o que vamos fazer? Cigarro comum? Cigarro comum. É o principal objeto de contrabando hoje no nosso país. Então vamos fazer o seguinte, vamos trocar o nome. Em vez de ser tráfico de maconha, vai ser contrabando de maconha. E vai dar no mesmo. Então, assim, totalmente contra. Então, quem quiser fazer amizade com o senhor, mas for amigo também do cigarrinho, do capeta, passa longe. Muito longe, por favor. Aliás, saia de perto da minha família, que ali eu protejo. O senhor consegue proteger sua família com segurança mesmo, seus meninos? Quando os meninos, né, estão aí nessa idade própria, né, de quem quer experimentar as chamadas novidades ainda, né? E os mais velhos, graças a Deus, eu nunca tive problema. Mas já cheguei, assim, os mais velhos, quando chegavam em casa, eu fazia questão de deixar a porta trancada para abrir quando eles chegassem, para ver o estado que eles estavam chegando. E ver se eu sentia algum cheiro diferente, até porque eu conheço bem isso. Tá? E nunca fui surpreendido com nada nesse sentido. O mais novo é caseiro, é o parceiro do pai, anda para cima e para baixo comigo, e quer mais saber de videogame, gosta de praticar esporte, mas o negócio dele é a internet. O que mais o senhor é contra e que os meninos, de repente, já tenham questionado o senhor? Bebida alcoólica em excesso. Assim, esse incentivo à bebida alcoólica, você incentiva de muito pouco e de raramente longe de casa. Porque, assim, a gente, é até uma incongruência se a gente pensar, a gente faz uma propaganda pesada, né, de uso de consumo de bebida alcoólica e ao mesmo tempo retrata as tragédias no trânsito, por exemplo, ou a mistura do álcool com as drogas. Eu acho assim, não sou contra a bebida, não. Eu acho que é assim, uma válvula de escape até para muita gente, para essa pressão do dia a dia. Mas eu acho que a gente tem que buscar um equilíbrio. Né? Porque assim, tem gente demais perdendo a vida ou com sequelas permanentes por conta do abuso do álcool. E às vezes nem a pessoa que bebe. Pessoa que não bebe, mas que estava passando no momento, que estava transitando com sua família e que acaba acontecendo uma tragédia. E aí, assim, eu já atendi muita situação dessa também. Então é dolorido. Em algum momento o senhor chegou a ser chamado de careta pelos seus filhos, não? Não, eles não usam esse termo, não, mas assim, mais antiquado, analógico, enfim. Mas assim, sou muito tranquilo em relação aos meus meninos, a gente conversa muito. Lá todos nós 5 sabemos quem manda, que é a patroa. Ah, a patroa que manda? Não, ela se tem lá só tem, a patente máxima é sargento e é ela. O resto é soldado, sabe? E a gente convive bem, graças a Deus, convive tranquilos, temos uma boa harmonia, assim, conflitos do dia a dia da vida moderna e tal, conflitos de geração e tal, mas nada que faça a gente ficar sem se falar ou ficar sem se acertar no momento seguinte. O senhor prefere enfrentar, se é que ele estivesse vivo ainda, o Lázaro de novo ou a sua patroa? O Lázaro não foi mais fácil. Não, o Lázaro foi um desafio. Lázaro foi mais fácil? Foi um desafio, na brincadeira, foi um desafio profissional. Foi mais fácil, mas demorou quantos dias? 15 dias. 15 dias de força-tarefa. Para botar a mão nele. Fiquei lá com a equipe, uma equipe briosa, uma equipe determinada a restabelecer a tranquilidade daquela população de bem. Foi um desafio, para mim foi um desafio pessoal, porque eu já prestes a aposentar, ou na última etapa da minha vida profissional, vamos colocar assim, na área policial, logicamente, enfrentar um desafio como aquilo e trabalhar com diversos atores de diversas instituições diferentes e tentar coordenar tudo aquilo dentro dos princípios de gerenciamento de conflitos, de crise, que era o caso clássico ali, foi bem gratificante para mim, bem gratificante.
Porque lá nós tínhamos várias forças, nós tínhamos Polícia Militar daqui e do DF, Civil daqui e do DF, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, né, Técnico-Científica, Corpo de Bombeiros, enfim, apoio da Receita Federal, tivemos apoio com os drones da Receita Federal, apoio até da ABIN, que nos ajudou em alguns equipamentos importantes. Então foi e a gente administrar isso sem vaidade, né, ninguém estava interessado em quem vai pegar, quem vai prender, qual vai ser o desfecho. A gente estava lá interessado em resolver o problema e só sairíamos de lá com o problema resolvido. Tentamos de todas as formas capturá-lo, mas ele não quis. Foi melhor que Lázaro tenha sido morto ou que ele tivesse continuado vivo? Se ele tivesse continuado vivo, qual seria a situação tanto dele hoje, quanto do senhor, quanto da polícia, quanto da população em geral? Eu acredito que uma coisa não interfere a outra. Talvez vivo a gente pudesse aumentar, conhecer melhor a teia criminosa que estava por trás dele. Porque ele não era um sujeito, ele tinha uma teia em volta, né, que lhe ajudou a se manter escondido e, principalmente, que lhe ajudou em outras ocasiões. Porque, se a gente lembrar, ele tinha mais de 30 crimes gravíssimos nas costas, né? Começou na Bahia, que ele fez a mesma coisa que fez aqui em Goiás, né? Depois foi para o DF, chacinou uma família toda, né? E matava criança, estuprava e tudo, e depois pulou aqui para Goiás. E aqui ele teve o fim da carreira criminosa dele. Em algum aspecto ele se assemelhou ao Leonardo Pareja, né? Que também começou na Bahia, né? A onda de crimes dele, mas ele não matou ninguém, não fez nada do que o Lázaro Pareja fez. Eu me lembro de acompanhar, eu era policial novo ainda, mas a crueldade do Lázaro foi um fato extra, assim, uma coisa que... A crueldade, a habilidade dele com aquele terreno, o fato dele ser caçador, dele ser mateiro. Então, tudo isso dificultou muito, porque ele conhecia o terreno, nós não. À medida que nós fomos avançando, a gente foi conhecendo e aí fomos nos igualando, né? E teve um período, uma semana mais ou menos, se a gente contar 15 dias, mas teve uma semana que ele ficou homiziado, escondido, na residência de um fazendeiro, né, que por sinal faleceu há poucos dias. E ali... Faleceu de que causas? Acho que foi coração, não tenho bem certeza não, tem coração. Teria sido mera coincidência? Não, estava na rua, não estava preso não. Ele foi preso por alguns dias e estava em prisão domiciliar. Eu fiquei sabendo através da imprensa, não acompanhei não, né? A justiça estava acompanhando. Mas enfim, é a vida. Né? Buscou o destino dele. Buscou, mas enfim, então assim, lá em casa não, a gente administra, né? Administra. Eu e a Raquel temos uma parceria, um amor de quase 30 anos, respeito mútuo, enfim, ela sabe das minhas limitações, eu das delas, e a gente vai se encaixando e se preocupando, cuidando agora os pais dela já são falecidos, a minha sogra, antes de falecer, morou muito tempo com a gente, né? Era uma pessoa muito querida para mim. Hoje temos a minha mãe e a gente vai cuidando aqui, cuidando ali, tocando a vida dentro das nossas possibilidades. Não temos muito, assim, uma vida abastada, mas vivemos tranquilamente com o meu salário e o dela. Ela é procuradora federal da AGU. Legal. Eu vou fazer um intervalo e a gente volta para continuar conversando sobre este e outros assuntos mais. Você está conhecendo melhor hoje o Dr. Rodney Miranda, né, que foi até dias atrás secretário estadual de Segurança Pública. A gente volta rapidinho, fica ligado. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje recebendo o ex-secretário estadual de Segurança Pública, Rodney Miranda. Por que o senhor resolveu ser ex-secretário? Eu não vim para Goiás, eu já participei de outras eleições, como você colocou, já fui deputado, fui prefeito e tal,
na última eleição de deputado, eu fiquei como suplente, deputado federal lá pelo Espírito Santo. E agora, por conta do bom trabalho que que as forças de segurança fizeram, eu ganhei um pouco de notoriedade e o meu partido me pediu para concorrer. Eu conversei com o governador Ronaldo Caiado, ele achou interessante a ideia, até para a gente poder defender mais abertamente o nosso legado, que é um legado importante, para o legado do governo dele, o governador Ronaldo Caiado, que a gente honrosamente faz parte, na área de segurança. E eu já trabalhei muito com legislação. A competência para legislação na minha área específica, penal, processo penal, é do Congresso Nacional, exclusiva do Congresso Nacional. Eu já fiz algumas legislações, projetos, textos de legislação, que foram depois encaminhados para os deputados para serem aprovados. O mais conhecido deles é o texto base do Sistema Único de Segurança Pública, do SUSP, que eu que escrevi. Então eu pensei, por que não? Eu tenho muitas ideias de legislações para melhorar a nossa condição de sociedade. Então, por que não usar essa experiência que eu tenho na rua, na operação, no contato com a linha de frente, para tentar melhorar a condição desses profissionais heróicos que nós temos hoje no Brasil todo, defendendo a nossa sociedade. Eu vou te dar um exemplo. O nosso país hoje, aí falando em legislação, né? Legislação penal e processual. No nosso país hoje, quem tem direito, quem tem garantia, é criminoso, são os criminosos. Nós, cidadãos de bem, que pagamos nossos impostos, que somos a esmagadora maioria, sobram deveres e obrigações. Quer dizer, a nossa sociedade hoje está de cabeça para baixo. E isso ajuda a explicar essa confusão que a gente vive hoje e esse clima pesado de insegurança que a maior parte do Brasil vive hoje. Nós temos que refazer e colocar assim, quem tem que ter direito e garantia somos nós. Direito de sair na rua, garantia de poder exercer nossa profissão sem ser molestado e ser vilipendiado por ninguém, enfim. Então, é isso que a gente quer mudar. Alguns exemplos, assim, no Brasil hoje, o cara para cumprir a pena, o cara para ser preso, ele tem que fazer muito esforço, porque senão não fica. Existe, inclusive, uma resolução, né, do CNJ, que é a tal da audiência de custódia. Isso, né? Isso é lei. Isso é lei. Lei federal. Começou com uma resolução, né? Do mas CNJ. Depois agora é lei. Começou com uma resolução. E que faz o caminho de volta para as ruas ficar cada vez mais fácil. Não, né? Assim, eu vejo vários profissionais, eu também já me senti assim, enxugando gelo. A gente prende, solta, prende, solta, prende, solta. Só que à medida que ele vai vendo que o criminoso vai vendo que vai crescendo nele esse sentimento de impunidade, ele vai ficando mais ousado e ficando mais violento. E aí vai alimentando esse ciclo em que só quem perde somos nós, é a sociedade. São as pessoas de bem que nós da polícia, que nós da justiça, nós do Ministério Público, temos que cuidar e temos que proteger. E a gente não tem instrumentos hoje. Então meu objetivo é esse, fazer com que essas pessoas que cometam crime cumpram suas penas, dentro da legislação, com todas as garantias, todos os direitos inerentes, mas cumpram. Pois é, isso nós fizemos. O senhor próprio disse que essas coisas todas dependem de Brasília. Quer dizer, quem mexe com essa legislação são os federais, deputados federais, senadores e tal. Por isso que eu sou pré-candidato, para ir lá. O senhor quer ir lá e o senhor acha que o senhor vai conseguir mudar essa situação? Eu estou levando minha experiência, quero levar minha experiência e quero levar também exemplos concretos do que essa legislação está fazendo mal e a necessidade de mudá-la. Vou te dar um exemplo. Progressão de regime de pena. Código Penal. Progressão de regime de pena. Uma pessoa hoje que é condenada a 30 anos,
Se ficar muito, se for muito daquele sem dinheiro. Não é nem sem dinheiro, e se ficar, criar problema no cumprimento da pena e tal, fica 10. Não fica mais que isso. Não fica. Com 1/6 da pena cumprido, ele já tem direito ao semiaberto. Já está com um pé na rua. Com 1/3 da pena, aberto. Acabou. E aí? Adianta condenar 30 anos? Né? Uma outra situação que a gente tem que revisar, a situação dos menores, né? Que é um absurdo. Quer dizer, o máximo de medidas, de tempo de medida socioeducativa são 3 anos. O cara pode cometer um furto ou um latrocínio e vai ficar no máximo 3 anos. Assim, eu não caio na falácia de dizer vamos reduzir a menoridade penal. O que eu defendo, vamos aumentar o tempo de medida socioeducativa. Né? Por que 3? Por que não pode ser 10? Dependendo da gravidade. Né? E a parte de menor em presídio adequado, maior presídio comum. E vamos lá. Assim, nós temos que ter instrumento de defesa da sociedade. Hoje nós só temos instrumento de defesa do réu. E quem é que defende o réu tanto assim, ao ponto de chegar a esse desvirtuamento da situação toda, se não os políticos? Por que os políticos fariam isso? Que classe de políticos é essa que faz esse tipo de coisa? Quem são esses políticos? Não vou criticar os políticos, eu vou criticar a ignorância. A ignorância da gente conviver com um Código Penal de 1940, da gente conviver com o Código de Processo Penal de 1941. Né? Assim, a gente não evoluiu, a nossa legislação não evoluiu, mas o crime evoluiu. Pois é, não evoluiu por quê? Quem é que não deixa evoluir? Eu acho que tem N motivos. A maior parte é ignorância. É não entender a importância de a gente fazer a pessoa que cometeu o crime cumprir. Né? Não adianta. As nossas reações, a reação do Congresso sempre foi no sentido de aumentar a pena. Não é? Criamos crimes hediondos, então agora os crimes são não sei o que. Mas, assim, na hora de aplicar a lei, se aplica com o instrumento que tem hoje. O instrumento que tem hoje só fica preso hoje quem não tem bom advogado. Quem tem bom advogado sai no mesmo dia ou no dia seguinte. A menos que o clamor da sociedade, por causa da gravidade do crime, abafe. Mas senão, e aí eu não estou criticando o judiciário não, tá? Nem o Ministério Público. Eles estão limitados por essa legislação arcaica que nós temos hoje, arcaica. O seu grande desafio, então, seria, caso o senhor fosse eleito, caso seja eleito, chegar lá e tentar fazer de tudo para mudar essa legislação. Exatamente. Mas com que apoio o senhor contaria para que isso acontecesse? Tem muita gente de bem ali dentro. Muita gente de bem que saiu daqui de Goiás, inclusive, dizendo que queria fazer isso e chegou lá e não conseguiu. Eu já consegui. O que é que o senhor tem de diferente que pode fazer? Eu consegui fazer. Eu lutei por esse Sistema Único de Segurança, que é uma lei, né? Que é uma lei durante 15 anos. A primeira oportunidade que me deram, que foi o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na época éramos do mesmo partido, me pediu para fazer algum tipo de legislação, e a gente tem que dar mérito a quem merece, né? Ele bancou. Eu apresentei esse texto do Sistema Único de Segurança, logicamente o Congresso debateu, aperfeiçoou e foi aprovado, e hoje é a base da segurança pública do país. Né? Quer dizer, eu consegui isso sem mandato. Então, a minha expectativa é, caso consiga me eleger com mandato, né? E aí eu te falo assim, nós temos mais de 513 deputados. Tem muita gente boa ali, mas que são outras áreas, ou não tem essa vivência que eu adquiri nesses anos e anos de linha de frente da segurança pública. Então, eu estou otimista. Caso consiga me eleger, enfim, nós estamos indo aí para a campanha, ainda tem, eu estou otimista de conseguir avançar mais. Se avançou? Um pouco. Em algumas medidas se avançaram, outras nós recuamos, mas a nossa sociedade hoje está desprotegida, legalmente desprotegida.
Nós temos muitas bancadas, né, lá no Congresso. O senhor faria parte, nessa situação que o senhor está explicando, de alguma bancada específica? Existe essa bancada ou teria que ser criada para lutar por esses direitos que o senhor defende? Eu não gosto desse termo pejorativo de bancada da bala. Não gosto. Sim. Não gosto. Tá? Eu acho que a gente tem que trabalhar por uma bancada da segurança pública. Tá? E realizar, trazer profissionais, mas assim, não intelectuais, nada contra os intelectuais, mas eu acho que tem muito especialista hoje dando palpite do que não sabe. Esses dias eu vi uma moça tentando justificar para um canal nacional, tentando justificar a queda do homicídio, dizendo que houve, de fato, um acordo entre facções que deixaram de se matar. Assim, a gente bota a mão na cabeça e fala, meu Deus do céu, como é que deixa uma menina dessa falar uma bobagem dessa? Que fundamento que ela tem? Ela conversou com as facções? Foi isso? Né? Como é que ela chegou? Então, assim, na época do Lázaro tinha muito isso. O especialista do ar-condicionado. Né? Aquele cara que está lá no ar-condicionado, que não tem ideia do que a gente está passando. E mesmo assim, ainda dá o palpite. Não, tem que ser desse jeito, tem que ser daquele, faria isso, faria aquilo. Nós temos que olhar, começar a valorizar e ouvir quem está na linha de frente. É o soldado, é o praça, é o agente, é o delegado, é o oficial, que estão lá na rua, no dia a dia, dizendo assim, olha, o secretário, o deputado, o ministro, o presidente, eu estou tendo essa dificuldade, eu não aguento mais prender esse sujeito, já prendemos ele 500 vezes. Nós temos que mudar essa lei para o judiciário poder segurá-lo, porque hoje o judiciário não tem instrumento para segurá-lo. Deu para entender, Paulo? Sim, assim, claro. Assim, esses são especialistas. É essas pessoas que eu ouço. Essas pessoas que eu estou lá, ombro a ombro com eles. Pois é, mas essas pessoas que hoje fazem parte dessa chamada bancada da bala, em especial pessoas que integraram forças de segurança, elas não representam bem essas forças de segurança, o senhor diria ou não? Não, representam. Estão lutando, eu quero ser mais um. Só que eu levo uma bagagem, eu acho que maior, assim, poucas pessoas têm a bagagem que eu adquiri nesses quase 40 anos. Né? Falar só de segurança pública, eu ajudei a construir o Pacto pela Vida lá no Nordeste, quando eu tive em Pernambuco como secretário de segurança, eu que fiz o texto base. Tá? Tem o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, eu sou um dos fundadores do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu fui secretário em 3 estados diferentes, 3 estados importantes, mais de 10 anos, e nunca tirei o pé da rua. Por isso que eu tenho essa longevidade toda nesse processo. Então, eu tenho da linha de frente. E eu tenho uma visão macro. Tá? Eu não estou falando que só eu não, tem muita gente boa que também tem. Eu quero ombrear com essas pessoas. E trazer para dentro desse processo, para ser ouvido, para falar, para dar seus depoimentos, o nosso policial herói. Está na hora da sociedade parar. Tem uma parte da sociedade, infelizmente, que glamoriza, e da imprensa também, vamos ser franco aqui, que glamoriza o criminoso. Isso tem que mudar. Nós temos heróis aí, anônimos, policiais, que dão a vida por quem ele nem conhece, para uma sociedade melhor. Né? E é isso que a gente tem que mudar. Então, o Congresso não é só um local, deputados, senadores, não são apenas fazedores de lei, mas eles têm que ser também, levar a conhecimento da população, através do seu discurso, do seu exemplo e tudo, as boas práticas que nós estamos vendo no Brasil. E eu vi muita gente boa nesse tempo, muita gente boa, que merecia tá num pedestal hoje, né? E às vezes está esquecido em algum canto. E o senhor valorizou essas pessoas enquanto o senhor foi secretário de Segurança Pública? Sempre. O senhor considera que o senhor tenha tido as forças de segurança nas suas mãos, que houve um respeito mútuo, uma força junta, única? Dentro das minhas limitações, sim. Sim? Sim, dentro das minhas. Nós mudamos a história da segurança pública, por exemplo, do Estado do Espírito Santo. Tá? Eu sempre trabalhei com o mesmo governador, que é o ex-governador Paulo Artung. Mudamos a história lá. O Espírito Santo, quando nós chegamos lá no início do século, 2002, 2003, era um estado dominado pelo crime organizado. É só
buscar na internet a história do Espírito Santo, né? Todas as estruturas de poder contaminadas por criminosos. E a gente conseguiu reverter isso, um processo longo, difícil, dolorido. Perdemos gente importante, gente que dói até hoje, como o juiz Alexandre Martins Castro Filho, que morreu em março de 2003 nas ruas de Vila Velha, na cidade que depois eu fui prefeito. Então, mas foi um processo que até hoje é reconhecido como um dos grandes cases de vitória sobre o crime organizado do Brasil, né? Atuei em outros estados também pela Polícia Federal. Aqui em Goiás, assim, se a gente lembrar um pouquinho o que era 2018, você tem essa memória, Paulo? 2017, 2016, que não podia... Nós tínhamos uma média de 30, 35 carros roubados, assaltos à mão armada, né, por dia, só em Goiânia. Sabe qual é o nosso número hoje, Paulo? Nosso número de carros roubados? Sim. 5 no estado de Goiás. Quer dizer, de 30 reduziu para 5. Não, de 30, 35 em Goiânia nós reduzimos para 5. Nós, que eu digo Força de Segurança Pública, que eu tive a honra de coordenar, de ser o gestor do trabalho, para 5 no estado, nos 246 municípios. Você sabe que vir com uma caminhonete aqui para o estado era uma aventura, né? E nós conseguimos mudar com muito trabalho, com muito sacrifício. Então é possível. É possível. E se a gente tivesse mais instrumento, a coisa se consolidava mais rápido. O senhor falou sobre facções, né? E eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com o senhor em outra ocasião, em que o senhor falava sobre a existência de facções aqui em Goiás. Isso. Elas continuam existindo? Como é que está a situação delas hoje? Elas dominam presídios? Como é que é? Não, nós conseguimos reduzir demais o poderio delas. Um trabalho que a gente não pode ficar divulgando, mas um trabalho sério. Nós conseguimos demais. Hoje eles não têm mais a força. Temos facções? Temos facções, sim. Mas nós já temos cerca de 30% a 35% das unidades prisionais do estado, nós não temos mais facção. Quer dizer, nós chegamos aqui, quase 100% delas, praticamente, quase 100%, estavam dominadas por uma das facções. Hoje nós temos mais de 30% delas que não temos facção, que os presos estão lá cumprindo suas penas, aqueles que querem trabalhar estão trabalhando, aqueles que querem estudar estão trabalhando, estão estudando, remindo suas penas, cumprindo sua obrigação, né, perante a sociedade, para depois voltar melhor, ser reinserido melhor na sociedade. Além das facções, fala-se muito, e eu vou dizer isso ao senhor porque eu já ouvi de algumas altas patentes, digamos assim, da segurança pública aqui em Goiás, da Polícia Militar. Existem pessoas, inclusive de oposição a esse governo que aí está, né, que teriam uma influência muito grande junto às Forças Armadas, as forças de segurança do estado de Goiás. O senhor tem noção disso? O senhor tem essa informação? Não. Essa liderança, não. Nós estabelecemos, sob a orientação do governador Ronaldo Caiado, nós estabelecemos o que a gente chama de segurança técnica. Nós trabalhamos no processo de despolitização, não despolitização, tiramos a politicagem do planejamento. Tá? Assim, vou dar um exemplo. Se a gente pegasse o mapa do Espírito Santo, de Goiás, e colocássemos em cima as manchas criminais e sobreposto a esses dois a distribuição de efetivo, a gente ia ver que não necessariamente a maior quantidade de policiais estava na área mais quente, na área que mais precisava. Por quê? Porque o processo de distribuição antigamente era político. Você está a favor do governo, você vai ter mais efetivo na sua região. Você está contra, esquece. Entendeu? E nós rearrumamos isso, recebemos muita crítica, eu e os comandantes no início do governo e tal, mas fizemos esse processo. Hoje a distribuição é técnica. Onde está precisando a gente coloca. Onde não está, diminui, mas sempre mantém a nossa presença lá. Estamos em todos os municípios, em todos os distritos e temos um trabalho muito forte que virou referência nacional na segurança no campo, na segurança do produtor e do homem do campo. Esse trabalho já foi, não vou falar copiado, porque os colegas secretários têm falado isso, copiado. Tem um que brinca comigo e fala assim, eu fiz um copia e cola. Copia e cola,
mas que já é referência para mais de 5 estados. Estávamos, né? Agora os gestores vão continuar com mais 4, quer dizer, nós vamos ficar com 10 a 11 estados com o nosso modelo de segurança no campo, que mudou a cara da violência no campo. Assim. Deu ouvir produtores me dizendo, eu não ia mais, praticamente não ia mais para minha propriedade. Levar minha família, então, muito difícil. Levar minha família e passar a noite, impossível. E hoje não. Voltaram, estão produzindo, são a grande alavanca no nosso país. O senhor afirma, então, que não existe influência externa de gente que já atuou em outro governo, nesse governo aqui, junto às forças de segurança. É isso? Assim, eu estou falando aqui do conjunto. Sim. Eu não estou falando, um policial ou outro pode ter simpatia por este ou por aquele e tal. Aí, assim, desde que ele cumpra a sua obrigação, que é prevenir e combater o crime, assim, eu não me meto com isso. Tá? Agora, assim, fazer coisas escusas, aí não. Nós temos um limite bem claro, que é o estabelecido. Nós temos total liberdade para trabalhar. O governador nos deu essa liberdade. Vocês têm total liberdade para trabalhar. O governador não interfere, não politiza, enfim, deixa a gente à vontade. O nosso único limite, que é o limite de todos nós, é a lei. Agiu dentro da lei, amigo. Tem todo o meu apoio, tem todo o apoio do governo, tem todo o apoio do governador, a hora que for, do jeito que for. Eu falava para os nossos policiais, falava assim, olha, dentro da lei, contem com esse veterano aqui. Contem com esse veterano. Tá? Eu vou ombro a ombro com vocês onde for. O exemplo foi o Lázaro, mas nós tivemos outras operações juntos, comboio de presos, enfim, que eu fiz questão, cumprimento de mandados contra organizações criminosas, que eu faço questão de ir, primeiro porque eu gosto, segundo porque eu acho importante que o policial lá da ponta saiba que o comandante dele, o gestor dele, está lá junto com ele, valorizando o trabalho dele. Eu nunca fui, 90% das vezes que eu fui, não tem imagem. Não tem imagem. Por quê? Eu queria estar lá para dizer assim, ó, você é importante. Assim, eu te valorizo. Vamos para cima, que você vai ter retaguarda. Fora isso, o que é mais que o senhor dizia quando ia para o embate, principalmente quando o senhor ia junto da tropa, ou até só a tropa ia? O senhor dizia isso, ó, estou junto, tal, não sei, mas o senhor dizia mais o quê? Eu gostaria que o senhor dissesse para a gente logo depois do intervalo, pode ser? Okay, claro. Tá bem, a gente volta rapidinho. Fique ligado. Muito bem, já estamos voltando, que pena, né? O último bloco do nosso programa de hoje, em que a gente recebe o ex-secretário estadual de Segurança Pública, Rodney Miranda. Ele falava no bloco anterior, e eu fiz uma pergunta sobre esse assunto, que é a questão de, a hora de botar a tropa na rua, o que é que o senhor conversava com a tropa? Por exemplo, no caso Lázaro, uma frase recorrente em todas as vezes que o senhor comandou a tropa, vai atrás do Lázaro e... Não, gente, 3 pontinhos? Eu gostava de ir junto. O que eu falava para eles? Não tem como eu planejar, comandar. Às vezes um ou outro fala, chefe, vai até lá, não, volta. Mas eu não consigo comandar da tela do computador ou do papel. Sim. Eu tenho que entender o que está acontecendo, eu tenho que saber a condição do terreno, onde a gente se posiciona, como é que a gente vai poder fazer. E explicava isso para eles. Eu não tenho medo do diálogo, também não tenho medo de falar, não, você está errado, tá? Voltar atrás. E assim, quando eu ia para a ação, ou quando eu vou para a ação, eu falo para eles, quem comanda são vocês. Vocês são os especialistas. Eu estou aqui no máximo para não atrapalhar. Se eu puder ajudar um pouquinho, eu vou. E se eu estou aqui para incentivá-los, para mostrar para vocês que o trabalho de vocês é importante. Mas no máximo para não atrapalhar. Assim, não se preocupem comigo. Façam o trabalho de vocês. Não esperem que eu vá dizer para vocês o que vocês têm que fazer. Especialistas são vocês. Vocês sabem o que fazer, vocês são treinados, são capacitados, foram bem formados, são capacitados. E hoje nós temos um grupo de excelência. As melhores forças de segurança do país estão aqui no estado de Goiás. Todo goiano pode bater no peito e dizer isso com orgulho. E é o que eu ouço na rua, inclusive policiais sendo aplaudidos. Eu digo isso há muitos anos, sabia? Que coisa Mesmo boa. quando a tropa era
mal comandada, eu disse aí que as forças, o pessoal que trabalha na segurança em Goiás é o melhor do Brasil, a força de segurança da Polícia Militar, da Polícia Civil, dos bombeiros, faltava comando. Né? E esse comando que o senhor trouxe, né? E fez com que os índices de violência no estado de Goiás fossem reduzidos como foram, como o senhor próprio explicou, e eu já disse isso em vários outros programas também. Agora eu vou mudar de assunto, eu queria saber qual tropa é mais difícil de ser comandada. Essa, por exemplo, que combateu o Lázaro, ou aquela que o senhor tem em casa, que rasga sofá, pula em cima de tudo? Como é que é essa história? Nós temos, minha esposa principalmente, meus meninos, a gente ajuda também, né? Nós temos 11 gatos. 11 gatos? A maioria pego na rua, né? Todos vira-latas, né? E que a gente chama de vira-lata carinhosamente, né? E 5 cachorros. 5 cachorros. Também todos misturados. Para não colocar o termo recolhidos também na mesma situação maioria, de abandono. Uma cadela pegada na rua, aquelas amarelas, que tem uma orelha de um lado, outra de outro, uma pretinha que a Raquel pegou de uma dessas pessoas que fazem... Deixou lá em casa para ficar uns dias, já está há uns 3 anos, que foi encontrada com uma garrafa PET no focinho. Que jamais e a sombra da Raquel hoje, a Raquel, para onde vai, enquanto está em casa, a cadela vai atrás. Temos o Chico, que é o nosso Shih Tzu, que foi dado para uma veterinária amiga para sacrifício, porque nasceu com hidrocefalia. E aí nós rateamos, compramos uma válvula, hoje ele está quase cego, mas é a alegria lá de casa. O Chico é o rei da casa. É o Shih Tzu nosso, é o meu cão de ronda, meu companheiro de ronda. Quando a gente está na roça, eu pego a lanterna, ele segue a lanterna, eu também, e os meninos e minha esposa ficam rindo como é que ronda bem feita, né? Um que não enxerga e outro que enxerga pouco, que sou eu, né? Mas enfim, a gente dá umas voltas lá, cansa os dois, a gente dorme mais tranquilo. E temos um casalzinho que nós compramos, de filhote compramos não, que nós pegamos lá em Faina, lá onde é a nossa roça, né? Em sociedade com um amigo, que é um casal de fila, com boxer, com outras misturas. A gente pegou para deixar na roça, só que a gente está com dificuldade de acertar com o caseiro. Estão lá em casa e, como são filhotes imensos, né? Imensos, já destruíram cadeira, sofá, enfim, fizeram a festa. A gente tenta proteger daqui, proteger dali, treinar daqui, treinar dali, mas eu acho que a gente está precisando. Tem desse tipo de cachorro? Fila, boxer? São muito tranquilos, não são tratados com violência, com truculência, pelo contrário, tá? Tanto que brincam com Shih Tzu, não convive com os gatos tranquilamente, não tem incidente, de vez em quando se estranha um pouquinho, mas nada que maiores consequências não, então fazem parte da família hoje. A gente se estranha com algumas pessoas. Exatamente. Né? O senhor já se estranhou com alguém quando o senhor veio para cá, não? Aqui no estado, já tive alguns problemas, mas já estão superados e vamos bola para frente. Não, sim, eu não gosto de ficar olhando para trás, eu gosto de olhar para frente, sabe? Eu sou uma pessoa com muita fé em Deus e por isso sou otimista. Eu acho que a gente tem que buscar o melhor das pessoas e olhar para frente. Eu gosto de achar que eu tenho um bom coração e cultivo isso com as pessoas que me cercam e com aquelas que... Se a pessoa quiser me desejar mal, enfim, o sentimento é dela, sabe? Com Chico o senhor nunca se estranhou? Não, Chico, hein? Chico, desde quando ele se estranha comigo, mas a gente se acerta. Ele é uma graça e tal, e a história dele é legal, sabe? A história dele era para ter sido sacrificado. A veterinária chegaram, oferecer dinheiro para ela sacrificar, ela ficou com dó. E a gente procurou um especialista, o especialista foi lá, fez. Enfim, a gente procura ajudar, assim, dentro da nossa limitação, não só animais, mas pessoas também. Às vezes algumas pessoas precisam e a gente está lá sempre no mínimo com a mão amiga estendida, sabe? A gente não tem condição para tudo, mas o que tem a gente gosta de dividir.
Tá, e só para a gente reafirmar mais uma vez, o senhor deixou a Secretaria Estadual de Segurança Pública, né? A gente falou isso no começo do programa, talvez algumas pessoas não tenham ouvido. O senhor deixou a Secretaria de Segurança Pública para se dedicar agora à vida pública, da qual o senhor já fez parte, né? Isso. Quer dizer, o senhor fez parte como secretário também, que também é vida pública. Mas o senhor vai fazer parte de um poder legislativo, mais uma vez, pretende, pelo menos, que seja assim. Sou pré-candidato. Eu tive que sair porque foi o prazo máximo de desincompatibilização, foi no dia 1º de abril. 1º de abril foi meu último dia de segurança, a partir do dia 2 eu não podia mais estar. Então minha exoneração a pedido saiu no dia 1º, a partir do dia 2 eu passei a ex-secretário e a pré-candidato a uma vaga na Câmara Federal. Essa pré-candidatura vai ser definida agora nas convenções agora de julho até início de agosto, e depois, quando for permitido, campanha, e aí pedir voto, enfim. O senhor está preparado para isso, pedir voto? O senhor vai pedir voto para quem? Para a tropa? Começando pela tropa, não? Não, ou a tropa já conhece o senhor o suficiente? Não sou neófito nessa vida, né? Eu já tive quatro eleições na minha vida, fui vitorioso em 2 e fui derrotado em outras 2. Eu gosto de dizer que nas que nós somos derrotados a gente aprende mais, né? E as 2 últimas eu fui derrotado. Então, assim, a gente tem um grupo de pessoas que estão me incentivando, que estão me ajudando. Por enquanto a gente não pode fazer muita coisa a não ser conversar, a não ser dialogar, a não ser buscar apoio. Claro. Agora, na hora que for para a rua... E nem aqui nós estamos fazendo nada além do que permite a lei. Claro, né? O senhor não está pedindo o voto, eu não estou dizendo... Estou apenas fazendo uma comunicação de um fato real. Estou entrevistando aqui o ex-secretário estadual de Segurança Pública, que deixou o cargo por força da lei, né, para que ele se desincompatibilizasse e pudesse vir a concorrer futuramente a um cargo de deputado federal lá em Brasília. É isso. Não o que eu estou falando assim, que esses primeiros 3, 4 meses são meses de fazer alianças, de fazer compromissos e tal, de conversar bastante e se mostrar, como você está me dando a oportunidade hoje, de mostrar um outro lado que não só aquele lado do combate, que a gente gosta de dizer que é firme. E fazia tempo que eu queria fazer isso, sabia? Eu já convidei o senhor várias vezes, mas as suas atividades não permitiram. E só agora que coincidiu, né, de o senhor se afastar do cargo e ter um tempinho para poder vir aqui conversar com a gente. Até porque, Paulo, assim, a nossa missão durante uma eleição, caso assim eu continuasse como secretário, como eu me comportei também nas últimas eleições municipais, é de garantidor da eleição, junto com o TRE, junto com o Ministério Público Eleitoral. Então a gente tem que ter total imparcialidade, tá? Foi isso que a gente conversou, eu e o governador Ronaldo Caiado, né? Assim, como secretário eu não tinha como defender o nosso legado, que é um legado importantíssimo, não só para o governo, mas para a sociedade goiana, né? Agora, como candidato, eu vou ter essa oportunidade quando a lei permitir. Com certeza, né? Eu faço a você essa pergunta, até para a sua reflexão. Você percebeu nos últimos 3 anos e 3 meses, é isso que o senhor está aqui? Isso. Você percebeu nos últimos 3 anos e 3 meses essa redução no índice de criminalidade aqui em Goiás? Você percebeu, está aqui a pessoa que foi responsável pelo trabalho, né, de comando das nossas forças de segurança para que isso acontecesse. Coisa que a gente sonhava há muito tempo, né? Porque uma coisa, e interessante que uma coisa é ter segurança, outra coisa é ter a sensação também da segurança. Isso é uma coisa importante que você colocou, porque historicamente a queda dos índices, a percepção, a sensação de segurança não acompanha a mesma velocidade que a queda dos índices. Aqui em Goiás nós conseguimos que as duas caminhassem muito próximas. Quer dizer, a coisa estava tão ruim, né? E é bom que se diga isso, né? Estava tão ruim em governos passados que a população, quando começou a melhorar, começou a perceber. Quando eu encontrei um senhor um tempo desses numa farmácia, era 19 horas, no final de semana, fui comprar um remédio lá para um dos meus meninos, e ele me reconheceu e perguntou se eu era o secretário de segurança. Eu falei que era, veio parabenizar pelo trabalho das nossas forças e falou o seguinte: olha, eu sou médico, eu não saía mais de casa esse horário, 19 horas,
eu não trabalhava mais à noite, porque eu não tinha a garantia que eu voltaria para casa sem ser molestado, sem ser assaltado, sem correr risco de vida, de morte, aliás. Então, daí ele veio parabenizar, pediu para transmitir os parabéns ao governador Ronaldo Caiado, porque ele falou, olha, agora nós estamos tendo a segurança que a gente merecia aqui no estado de Goiás. Isso, assim, para mim, paga qualquer noite mal dormida, qualquer aborrecimento que a gente possa ter. É esse tipo de declaração. Uma senhora que trabalhava lá em casa falava, eu moro de frente para uma praça, eu não levava meus filhos mais para a praça, agora eu estou levando. A gente tinha que esperar o ônibus fora da parada. Quando o ônibus aproximava, a gente corria para a parada, porque se ficasse na parada, tinha um celular roubado. Podia sofrer até um tipo de violência pior. Esse é o tipo de coisa que nos compensa muito mais que qualquer coisa. Tá bem, tomara que esse estado de coisas, né, permaneça. Quem for suceder o senhor também que dê continuidade a esse trabalho e que nos dê a devida segurança, né? Porque afinal de contas, sem a segurança, meu amigo, você não trabalha, você não se diverte, você não faz nada de útil para a sua vida. Eu quero agradecer muito aqui, né? Foi finalmente um prazer muito grande receber aqui o Dr. Rodney Miranda, ele que foi secretário estadual de Segurança Pública. Fiz o convite muitas vezes, mas ele sempre correndo para lá para cá, nunca pôde vir. E coincidiu de vir agora e eu fiquei muito feliz, Dr. Rodney. Obrigado por ter vindo, uma boa noite para o senhor. Eu te agradeço por me receber na sua casa e foi muito bom, muito bom. Agradeço a oportunidade de poder falar um pouco mais, mostrar um pouco mais da minha pessoa e principalmente na sua companhia, a companhia dos nossos amigos que estão aqui na nossa retaguarda. Verdade. Um abraço. Leve um abraço a todos lá na sua casa, seus filhos, sua esposa. Amém. E para o Chico, né? O Chico. Ô Chico, au para você, Chico. Um abraço. Um abraço a todos vocês, telespectadores. Obrigado pela companhia. A gente volta semana que vem.